Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Ótima quarta-feira a todos, porque hoje é dia de Ramsés, a Batalha de Kadesh. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, é muito legal saber que tem mais gente que gosta dessa coleção. Obrigada pelos likes, obrigada pelas curtidas, obrigada pelos comentários, mas muito obrigada pela companhia. É muito legal ler, ser ouvida e saber que as pessoas estão gostando. E se não estão gostando também, por favor, coloquem aí, deixa seu comentário. Bom, eu não tenho mais o que falar agora. Eu não vou dar spoiler, não vou fazer resumo do que a gente já viu, porque é tempo de guerra. Então, vamos lá. Capítulo 9. Com ar zangado, Serramana entrou no bairro dos Oleiros. 4 jovens hebreus vindos do Médio Egito não haviam hesitado em acusar Abner de chantagem e extorsão. Graças a ele, haviam conseguido um lugar. Mas a que preço? Os investigadores conduziram o inquérito de forma deplorável. Sari era um personagem pouco recomendável, mas ainda assim influente. E Moisés, um homem bastante incômodo. A morte do primeiro e o desaparecimento do segundo não ofereciam vantagens. Talvez preciosos indícios tivessem sido negligenciados. O sardo fizera inúmeras perguntas por todo o bairro antes de forçar de novo a porta de Abner. O oleiro consultava uma tabuleta coberta de números enquanto saboreava pão temperado com alho. Quando viu Serramana, escondeu a tabuleta por baixo da roupa. Então, Abner, continua fazendo contas? Sou inocente. Se recomeçar o seu negóciozinho, terá de se haver comigo. O rei me protege. Nem sonhe com isso. O sardo agarrou uma cebola doce e trincou-a. Não tem nada para beber? Sim, na arca. Serramana levantou a tampa. Pelo Deus Bes, aqui tem o suficiente para celebrar uma bela festa da bebedeira. Ânforas de vinho e de cerveja. A sua profissão rende bem, Abner. São presentes. É muito bom ser assim apreciado. O que é que está querendo de mim? Já dei o meu depoimento. É mais forte do que eu. Eu gosto da sua companhia. Disse tudo o que sabia. Não acredito. No tempo em que era pirata, eu próprio interrogava os meus prisioneiros. Havia muitos que não se lembravam do lugar onde tinham escondido suas riquezas. À força de persuasão, acabavam sempre por se recordar. Não tenho fortuna. O seu dinheiro não me interessa. Abner pareceu ficar mais calmo. Enquanto o sardo abriu uma ânfora de cerveja, o hebreu fez deslizar a tabuleta para debaixo de uma esteira. O que escreveu nesse pedaço de madeira, Abner? Nada, nada. As quantias que extorquiu dos seus irmãos hebreus, aposto. Bela prova para um tribunal. Assustado, o oleiro não protestou. Podemos entender-nos, amigo? Eu não sou guarda nem juiz. O que está querendo propor? Estou interessado em Moisés, e não em você. Conhecia-o bem, não é verdade? Não mais do que qualquer outro. Não minta, Abner. Queria obter a sua proteção e por isso o espionou para saber que tipo de homem ele era, como se comportava, com quem se relacionava. Passava o tempo todo trabalhando. Com quem se encontrava? Com os responsáveis pelos canteiros de obras, os operários, e depois do trabalho. Conversava muitas vezes com os chefes de clã hebreus. De que falavam? Somos um povo orgulhoso e desconfiado. Temos, por vezes, anseios de independência. Aos olhos de uma minoria de exaltados, Moisés surgia como um guia. Terminada a construção de Pi-Ramsés, essa loucura seria rapidamente esquecida. Um dos operários que você protegia
Falou-me da visita de um curioso personagem com quem Moisés teria conversado um longo tempo, a sós, na sua casa oficial. É verdade. Ninguém conhecia o homem. Disseram que era um arquiteto vindo do sul para dar conselhos técnicos a Moisés, mas nunca apareceu num dos canteiros. Descreva-o. Cerca de 60 anos. Alto, magro, com cara de ave de rapina. Nariz proeminente, maçãs do rosto salientes, lábios muito finos e queixo pontudo. E sua roupa? Uma túnica ordinária. Um arquiteto se vestiria melhor. Sou capaz de jurar que aquele homem tentava passar despercebido. Só falou com Moisés. Seria um hebreu? Tenho certeza que não. Quantas vezes veio a Pi-Ramsés? Umas 2 vezes. Depois da fuga de Moisés, alguém tornou a vê-lo? Não. Serra Mana, cheio de sede, esvaziou uma ânfora de cerveja doce. Espero que não me tenha ocultado nada, Abner, porque do contrário, os meus nervos poderiam fazer-me perder o controle. Disse-lhe tudo o que sabia acerca do homem. Não lhe peço que se torne honesto, porque seria pedir demais. Procure pelo menos fazer com que eu o esqueça. Quer outra ânfora como a que acabou de beber? O sardo apertou o nariz do hebreu entre o polegar e o indicador. E se eu o arrancasse para lhe castigar? A dor foi tanta que Abner desmaiou. Serra Mana deu de ombros. Saiu da casa do oleiro e seguiu em direção ao palácio, mergulhado em seus pensamentos. As investigações haviam sido proveitosas. Moisés conspirava, tensionava encabeçar um partido hebreu, certamente para exigir mais benefícios em favor do seu povo ou talvez uma cidade autônoma no delta. E se o homem misterioso fosse um estrangeiro que tivesse vindo propor aos hebreus um auxílio externo? Nesse caso, talvez Moisés fosse também culpado de alta traição. Ramsés nunca aceitaria dar ouvidos a semelhantes suposições. Antes de formulá-las, para depois avisar ao rei contra aquele que acreditava ser seu amigo, Serra Mana tinha de obter provas. O sardo começava a mexer no braseiro. Izete a Bela, a segunda esposa de Ramsés e mãe do seu filho Ka, dispunha de instalações suntuosas em Pi-Ramsés, no recinto do palácio. Embora não houvesse atritos em seu relacionamento com Nefertari, preferia viver em Mênfis e deleitar-se em banquetes nos quais a sua beleza era adulada. Olhos verdes, nariz pequeno e reto, lábios finos, graciosa, viva e alegre, Izete a Bela estava condenada a uma existência luxuosa e vazia. Apesar da juventude, vivia apenas de recordações. Fora a primeira amante de Ramsés. Amara-o e ainda o amava com a mesma loucura e paixão, mas sem desejo de lutar para reconquistá-lo. Um dia, em certo momento, odiara esse rei a quem as divindades haviam concedido todos os dons. Não possuía também o dom de seduzi-la, mesmo quando seu coração pertencia a Nefertari? Se pelo menos a grande esposa real fosse feia, estúpida e odiosa! Mas a própria Izete sucumbira ao seu fascínio e a reconhecia como uma criatura extraordinária, uma rainha à altura de Ramsés. Que estranho destino, pensava a jovem. Ver o homem que amamos nos braços de outra e admitir que essa situação cruel é justa e boa. Se Ramsés aparecesse, Izete a Bela não lhe faria qualquer censura. Oferecer-se-ia com o mesmo deslumbramento dos seus primeiros encontros, numa cabana de juncos perdida no campo. Fosse Ramsés pastor ou pescador, a força do seu desejo a teria arrastado para ele da mesma forma. Izete não tinha qualquer pretensão ao poder. Teria sido mesmo incapaz de assumir as funções de rainha do Egito e de fazer face às obrigações que assoberbavam Nefertari. Inveja e ciúme não faziam parte da sua natureza.
Izete a Bela agradecia às potências celestes por lhe concederem uma felicidade incomparável, a de amar Ramsés. Aquele dia de verão seria um dia feliz. Izete a Bela brincava com o filho Ká, de 9 anos, e com a filha de Nefertari, Meritamon, que em breve celebraria o 4º aniversário. As duas crianças entendiam-se maravilhosamente. A paixão de Ká pela leitura e pela escrita não diminuíra, e ainda ensinava à irmã o desenho dos hieróglifos, chegando mesmo a guiar-lhe a mãozinha trêmula. Hoje a lição era sobre o desenho de pássaros, que exigia destreza e precisão. Venham tomar banho, a água está deliciosa. Prefiro estudar, respondeu Ká. Também deve saber nadar. Isso não me interessa. Talvez a sua irmã queira descansar um pouquinho. A filha de Ramsés e Nefertari era tão bonita quanto a mãe. Hesitou, receando desagradar a um e outro. Gostava de nadar, mas não queria contrariar Ká, que sabia tantos segredos. Você me dá licença de entrar na água? Perguntou ansiosa. Ká refletiu. Está bem, mas não demore muito. Tem que tentar o desenho do filhote de codorniz. A cabeça não está corretamente redonda. Meritamon correu para Izete a Bela, que se sentia feliz com a confiança que Nefertari depositava nela, permitindo-lhe participar da educação da filha. A jovem e a menina entraram na água fresca e pura do lago, à sombra de um sicômoro. Sim, aquele seria um dia feliz. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. Em Mênfis, o calor tornara-se sufocante. O vento norte havia caído e seus jatos ardentes ressecavam a garganta dos homens e dos animais. Grossos panos foram estendidos entre os telhados das casas para manter as ruelas à sombra. Os transportadores de água não sabiam para onde se voltar. Na sua confortável vila, o mago Ofir não sofria com o calor. Aberturas dispostas no topo das paredes asseguravam a circulação do ar. O local era calmo, repousante e propício ao recolhimento indispensável para a realização de seus malefícios. Ofir sentia-se invadido por uma espécie de exultação. Em geral, o líbio praticava sua ciência com frieza, quase com indiferença, mas nunca empreendera uma tarefa tão difícil, e a sua dimensão o excitava. Ele, o filho de um conselheiro líbio de Akhenaton, teria sua vingança. Seu ilustre convidado, Shenar, o irmão mais velho de Ramsés e ministro dos negócios estrangeiros, chegou no meio da tarde quando as ruas da cidade, tanto as grandes como as pequenas, estavam desertas. Shenar tivera o cuidado de se deslocar num carro que pertencia ao seu aliado Meba. Um serviçal mudo conduzia o veículo. O mago cumprimentou Shenar com deferência. Este, tal como no encontro anterior, sentiu-se pouco à vontade, pois o líbio, com cara de ave de rapina, possuía um olhar glacial. Com os olhos de um verde sombrio, o nariz proeminente e os lábios muito finos, parecia mais um demônio do que um homem. No entanto, a sua voz e suas atitudes estavam envoltas em doçura, e por momentos tinha-se a impressão de se estar diante de um velho sacerdote de palavras serenas. Por que essa chamada fora de hora, Ofir? Não aprecio nada esse tipo de procedimento. Porque continuo a trabalhar pela nossa causa, senhor. Não ficará desiludido. Assim espero. Para seu bem. Se fizer a gentileza de seguir-me, as senhoras nos esperam. Shenar oferecera aquela moradia ao mago para que nela praticasse tranquilamente a feitiçaria e deste modo favorecesse-lhe a subida ao poder. É claro que o irmão mais velho de Ramsés tomara a precaução de colocar a casa em nome de sua irmã dolente. Que aliados preciosos para explorar!
Acha, o amigo de infância do rei e conspirador de talento. O mercador sírio Raia, espião hitita hábil entre todos. E agora Ofir, mago que lhe fora apresentado pelo ingênuo Meba, ex-ministro dos negócios estrangeiros, cujo lugar lhe tomara fazendo-o crer que a iniciativa do seu afastamento partira de Ramsés. Ofir encarnava um mundo estranho e perigoso, em que Shenar desconfiava, mas cujo poder de fazer o mal não era bom de se desdenhar. Ofir afirmava ser a cabeça pensante de um projeto político que consistia em fazer reviver a heresia de Akenaton, a instauração do culto do Deus único, Aton, como religião de Estado, para em seguida colocar no trono do Egito uma obscura descendente do rei louco. Shenar dera a entender a Ofir que aprovava a expansão da sua seita, cuja mensagem podia seduzir Moisés. Por isso, o feiticeiro entrara em contato com o hebreu, a fim de lhe provar que tinham um ideal em comum. Shenar imaginava que uma oposição interna, mesmo mínima, seria um transtorno a mais para Ramsés. Quando subisse ao trono, ficaria livre de todos os seus incômodos aliados, porque para um homem de poder não deve existir passado. Infelizmente, Moisés cometera um assassinato e fugira. Sem o apoio dos hebreus, Ofir não tinha qualquer chance de reunir um número suficiente de partidários de Aton para desestabilizar Ramsés. É certo que o mago provara sua competência, dificultando o parto de Nefertari e pondo em perigo a sua existência e a da filha, Meritamon. Mas ambas continuavam vivas. Embora a rainha nunca mais pudesse dar à luz outra criança, a verdade é que a magia do casal real vencera a do Líbio. Ofir estava se tornando inútil, mesmo incômodo. Assim, ao receber a sua mensagem, pedindo-lhe que viesse com urgência a Mênfis, Shenar estava pensando em eliminá-lo. O nosso convidado chegou, anunciou Ofir às duas mulheres sentadas na penumbra de mãos dadas. A primeira era Dolente, sua irmã, uma morena perpetuamente cansada. A segunda, Lita, uma loura volumosa que Ofir apresentava como neta de Akenaton. Shenar considerava-a uma retardada mental, submetida à vontade do mago negro. A minha querida irmã está bem? Estou feliz por vê-lo, Shenar. A sua presença prova que estamos no bom caminho. Dolente e Sari, seu marido, haviam esperado em vão que Ramsés lhes concedesse uma posição privilegiada na corte. Desiludidos, conspiraram contra o rei. Fora necessária a intervenção de Toia, a rainha-mãe, e de Nefertari, a grande esposa real, para que Ramsés se mostrasse clemente depois de descoberta a trama. Sari, o antigo preceptor de Ramsés, fora rebaixado à posição de contramestre. Despeitado e enfurecido, descarregara todo o seu ódio sobre os oleiros hebreus. A força de injustiças e infâmias provocara a cólera de Moisés e atraíra sua própria morte. Quanto a Dolente, caíra sob o fascínio de Ofir e de Lita. A face da mulher morena estava inteiramente dedicada a Aton, o Deus único, e militava pelo regresso do seu culto e pela queda de Ramsés, o faraó ímpio. O ódio de Dolente interessava a Shenar, que lhe prometera um lugar de primeira linha no futuro Estado. De uma forma ou de outra, utilizaria a força negativa da irmã contra o irmão. Quando a loucura da irmã se tornasse insuportável, Shenar a exilaria. Tem tido notícias de Moisés? Perguntou Dolente. Desapareceu. Os seus irmãos hebreus com certeza o assassinaram e o enterraram no deserto, respondeu Shenar. Perdemos um aliado precioso, reconheceu Ofir, mas a vontade do Deus único cumprir-se-á. Não somos cada vez mais numerosos? É necessário prudência, aconselhou Shenar. Aton nos ajudará, afirmou Dolente exaltada.
Não perdi de vista o meu projeto inicial. Tenho de enfraquecer as defesas mágicas de Ramsés, o único e verdadeiro obstáculo que está bloqueando o nosso caminho. É bom lembrar que o seu primeiro trabalho não foi coroado de êxito, lembrou Shenar. Reconheça-lhe, no entanto, uma certa eficácia. Com resultado insuficiente. Admito, Sr. Shenar. Foi por isso que decidi utilizar uma técnica diferente. Aquela? Com a mão direita, o mago líbio apontou um pote com uma etiqueta. Quer lê-la? Heliópolis, Casa da Vida. 4 peixes, tainhas... Conservas? Não são conservas comuns. São alimentos destinados às oferendas, escolhidos com cuidado e já carregados de magia. Disponho também desta peça de vestuário. O Fir brandiu um chale. Eu juraria... Sim, Sr. Shenar, é realmente o chale da grande esposa real Nefertari. Foi roubado? Os meus partidários são numerosos, como já lhe disse. Shenar estava espantado. De que cumplicidade teria se beneficiado o mago? Reunir estes 2 elementos, a comida e o chale que tocou no corpo da rainha, era indispensável para poder avançar. Graças a ele e à sua determinação, conseguiríamos restaurar o culto de Aton. Lita deverá reinar. Ela será a rainha e o senhor, o faraó. Lita ergueu para Shenar um olhar deslumbrado e confiante. A jovem era muito atraente e daria uma amante bastante aceitável. Falta Ramsés. Ele é apenas um homem e não resistirá a trabalhos violentos e repetidos. Mas, para vencê-lo, preciso de ajuda. Tem a minha! Exclamou dolente, apertando com mais força as mãos de Lita, cujos olhos exorbitados não desgrudavam do líbio. Qual é seu plano? Interrogou Shenar. O Fir cruzou os braços sobre o peito. A sua ajuda me é igualmente indispensável, Sr. Shenar. Eu? Mas nós 4 desejamos a morte do casal real. Nós 4 simbolizamos as direções do espaço, os limites do tempo, o mundo inteiro. Se uma dessas 4 forças faltar, o sortilégio será inoperante. Não sou mago. Bastará a sua boa vontade. Aceite, suplicou o dolente. O que terei que fazer? Um simples gesto que contribuirá para derrubar Ramsés. Comecemos então. O mago abriu o pote e tirou dele os 4 peixes salgados e secos. Como que alucinada, Lita empurrou o dolente e deitou-se de costas. O Fir colocou-lhe sobre o peito o chale de Nefertari. Agarre um dos peixes pelo rabo, ordenou a dolente. A volumosa morena, de formas flácidas, obedeceu. Do bolso da túnica, o Fir retirou uma minúscula figurinha com a efígie de Ramsés e enfiou-a na boca da tainha. O segundo peixe dolente. O mago recomeçou a operação. No final, 4 peixes engoliram 4 figurinhas de Ramsés. Ou o rei morrerá na guerra, profetizou o Fir, ou cairá na armadilha que lhe armaremos a chegada. Ficará para sempre separado da rainha. O Fir passou para um pequeno compartimento, seguido por Dolente, com os braços estendidos, transportando os 4 peixes, e por Shenar, cuja esperança de prejudicar Ramsés dominava-lhe o medo. No meio do quarto, um braseiro. Lance os peixes ao fogo, senhor.
Assim, a sua vontade se cumprirá. Shenar não hesitou. Quando o quarto peixe encarquilhou-se, um berro o sobressaltou. O trio correu então à sala de estar. O chale de Nefertari inflamara-se sozinho, queimando a loura Lita a ponto de fazê-la desmaiar. O Fir retirou-lhe a peça do peito. A chama extinguiu-se. Quando o chale estiver inteiramente consumido, Ramsés e Nefertari serão dominados por demônios infernais, explicou o Fir. Lita terá de sofrer mais ainda? Inquietou-se dolente. Lita aceitou o sacrifício. Deverá permanecer consciente durante toda a experiência. Cuide dela, dolente. Logo que a queimadura estiver curada, recomeçaremos, até a destruição completa do chale. Será preciso tempo, Senhor Shenar, mas haveremos de conseguir. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. Responsável por todo o corpo médico do norte e do sul, o médico-chefe do palácio, o Dr. Pariamakho, era um quinquagenário ativo, de mãos longas, finas e bem cuidadas. Rico e casado com uma nobre de Mênfis e pai de 3 belos filhos, podia gabar-se de ter concluído uma carreira perfeita que lhe conquistara a estima geral. No entanto, naquela manhã de verão, o Dr. Pariamakho aguardava na antecâmara e mal conseguia dominar a raiva. Ramsés, que nunca estivera doente, fazia-o esperar. Ele, um ilustre terapeuta, há mais de 2 horas. Finalmente, um camareiro veio buscá-lo e o conduziu à entrada do gabinete do monarca. Majestade, sou seu humilde servidor, mas... Como vai, caro doutor? Majestade, estou muito inquieto. Murmura-se na corte que está pensando em me designar para trabalhar como médico do exército que vai partir para o norte. Não seria uma grande honra? Com certeza, majestade, mas não serei mais útil no palácio? Talvez eu deva levar isso em consideração. Pariamakho não escondeu uma pontada de angústia. Majestade, posso saber que decisão tomou? Pensando bem, você tem razão. A sua presença no palácio é indispensável. O terapeuta mal conteve um suspiro de alívio. Tenho a máxima confiança em meus auxiliares, majestade. Seja qual for o que escolher, ele lhe dará inteira satisfação. A minha escolha já está feita. Creio que conhece o meu amigo Setaou, não é verdade? Um homem atarracado, sem peruca, mal barbeado, de cabeça quadrada, olhar agressivo, envergando uma túnica de pele de antílope com múltiplos bolsos, avançou para o ilustre médico, que recuou um passo. Sinto-me feliz por conhecê-lo, doutor. Admito que minha carreira não é brilhante, mas as serpentes são minhas amigas. Quer acariciar a víbora que capturei ontem à noite? O médico recuou um passo. Estupefato, voltou-se para o rei. Majestade, as condições exigidas para dirigir um serviço médico... Doutor, você deve manter-se permanentemente vigilante durante a minha ausência. Considero-o pessoalmente responsável pela saúde da família real. Setaou mergulhou a mão num dos bolsos. Receando que de lá retirasse um réptil, Pariamakho saudou rapidamente o monarca e desapareceu do recinto. Durante quanto tempo vai estar rodeado por semelhantes idiotas? Perguntou o encantador de serpentes. Não seja tão severo. Ele, às vezes, consegue curar os seus doentes. A propósito, aceita ser o responsável pelos serviços médicos do exército? O posto não me interessa, mas não tenho o direito de deixá-lo partir sozinho. Um pote de peixes secos da casa da vida de Heliópolis e o chale da rainha Nefertari. 2 roubos, um único culpado. Serra-Mana tinha certeza de tê-lo identificado. Só podia ser Romeu, o intendente do palácio. O sardo desconfiava dele há muito tempo.
Aquele sujeitinho metido à besta traía o rei e estava mesmo tentando assassiná-lo. Ramsés escolhera mal o seu intendente. O sardo não podia falar ao rei nem de Moisés, nem de Romeu, sem arriscar a desencadear uma reação violenta que não levaria à prisão do crápula do intendente nem à quebra da amizade que o soberano dedicava ao hebreu. A quem podia dirigir-se, senão a Amene? O secretário particular de Ramsés, que era lúcido e desconfiado, aceitaria ouvi-lo. Serramana passou entre os 2 soldados que guardavam a porta do corredor que conduzia ao gabinete de Amene. O infatigável escriba dirigia um serviço que englobava 20 funcionários de alto gabarito encarregados de todas as pastas de assuntos importantes. Amene extraía delas o essencial, comunicando-o imediatamente a Ramsés. O sardo ouviu um ruído de passos precipitados atrás de si. Admirado, voltou-se. Uma dezena de soldados apontavam as lanças em sua direção. — O que é que deu em você? — Temos ordens. — Quem lhe dá as ordens sou eu. — Devemos prendê-lo. — Mas que loucura é essa? — Nenhuma, apenas obedecemos. — Afastem-se ou acabo com vocês. A porta do gabinete de Amene abriu-se e o secretário particular do rei apareceu no limiar. — Diga a esses imbecis para irem embora, Amene. — Fui eu que ordenei a sua prisão. Um naufrágio não teria impressionado tanto o antigo pirata. Durante alguns segundos foi incapaz de reagir. Os soldados aproveitaram para lhe tirar as armas e atar-lhe as mãos atrás das costas. — Explique-me. A um sinal de Amene, os guardas empurraram Serramana para o gabinete do secretário particular de Ramsés. O escriba consultou um papiro. — Conhece uma tal de Nenofar? — Claro, é uma das minhas amantes. A última, aliás, para ser mais exato. — Por acaso brigaram? Palavras apaixonadas no fogo da ação. — Violentou-a? O sardo sorriu. — Atracamo-nos durante algumas vezes, mas eram batalhas pela conquista do prazer. — Então não tem nada a censurar dessa moça? — Tenho. Ela é inesgotável no amor. Amene permanecia glacial. Esta Nenofar fez graves acusações contra você. Mas posso jurar que ela estava querendo. Não falo dos seus excessos sexuais, mas de sua traição. Traição? Foi essa palavra que falou? Nenofar acusa-o de ser um espião pago pelos hititas. Está brincando comigo, Amene? Essa jovem ama o seu país. Quando descobriu umas tabuazinhas de madeira bastante estranhas escondidas na arca de roupa do seu quarto, achou conveniente trazê-las a mim. Reconhece-as? Amene mostrou os objetos ao sardo. Isso não me pertence. São as provas do crime. De acordo com os textos escritos de forma bastante grosseira, anuncia ao seu contato hitita que arranjará as coisas de forma a tornar inoperante o corpo de elite que comanda. Mas isso é um absurdo. A denúncia da sua amante foi registrada por um juiz, que a leu em voz alta perante testemunhas, e ela confirmou o que dissera. É uma manobra para me desacreditar e enfraquecer Ramsés. De acordo com as datas das tabuazinhas, a sua traição data de 8 meses. O imperador hitita prometeu-lhe uma bela fortuna que lhe seria entregue depois da derrota do Egito. Sou fiel a Ramsés, ao me conceder a vida quando podia tirá-la. Esta passou a pertencer-lhe. Belas palavras que os fatos desmentem. Você me conhece, Amene. Fui pirata, é verdade, mas nunca traí um amigo. Julgava conhecê-lo, mas vejo que você é igual a esses cortesãos, para quem a ganância do lucro é o único senhor. Um mercenário não se oferece a quem mais lhe paga? Magoado, Serramana manteve-se ereto. Se o faraó me nomeou chefe da sua guarda pessoal e responsável pelo corpo de elite do exército, foi porque sempre teve confiança em mim. Confiança muito mal aproveitada. Nego ter cometido o crime de que me acusa. Desatende as mãos. Serramana sentiu um grande alívio.
Amene o interrogara com o seu rigor habitual, mas para o inocentar. O secretário particular do rei estendeu ao sardo um junco afiado, com a extremidade embebida em tinta negra e um pedaço de calcário de superfície bem polida. Escreva o seu nome e os seus títulos. Nervoso, o sardo obedeceu. É a mesma escrita das tabuazinhas de madeira. Essa nova prova será acrescentada ao seu processo. Você é culpado, Serramana. Louco de raiva, o ex-pirata tentou atirar-se sobre Amene, mas 4 lanças picaram-lhe as costas, fazendo brotar 4 filetes de sangue. Bela confissão, não acha? Quero ver essa miserável e obrigá-la a cuspir as suas mentiras. Você a verá quando for julgado. É um golpe forjado, Amene. Prepare bem a sua defesa, Serramana. Para os traidores da sua laia, existe apenas um castigo: a morte. E não conte com a indulgência de Ramsés. Deixe-me falar ao rei, tenho revelações importantes a lhe fazer. O nosso exército parte amanhã para o combate. Os seus amigos hititas vão se surpreender com a sua ausência. Deixe-me falar com o rei, suplico-lhe. Metam-no na prisão, e bem guardado, ordenou Amene. Fim do capítulo 11. Capítulo 12. Shenar estava de excelente humor e com um apetite feroz. Seu desjejum, a lavagem da boca, era composto por infusão de cevada, 2 codornizes assadas, queijo de cabra e bolos redondos com mel. Naquele formoso dia em que veria a partida de Ramsés e do seu exército para o norte, concedeu a si mesmo um brinde: uma coxa de pato grelhado e temperado com alecrim, cominho e cerefólio. Com Serramanda preso numa masmorra, a capacidade de ataque das tropas egípcias ficava significativamente reduzida. Shenar molhava os lábios numa taça de leite fresco quando Ramsés entrou em seus aposentos privados. Que o seu rosto seja protegido, disse Shenar, erguendo-se e utilizando a antiga fórmula de cortesia reservada às saudações matinais. O rei envergava um saiote branco e uma sobrepeliz de mangas curtas. Nos pulsos, pulseiras de prata. O meu querido irmão não parece pronto para partir. Mas está tentando me levar com você, Ramsés? Parece que você não tem alma de guerreiro. Não possuo nem sua força nem a sua coragem. Eis as minhas instruções. Durante a minha ausência, você recolherá as informações provenientes do estrangeiro e as submeterá à apreciação de Nefertari, Touia e Amene, que formarão o meu conselho de regência, habilitado para tomar decisões. Eu estarei na frente da batalha, em companhia de Asha. Ele irá com você? Seu conhecimento do terreno torna-lhe a presença indispensável. Infelizmente, a diplomacia fracassou. Lamento, Shenar, mas não é hora para dúvidas. Qual é a sua estratégia? Restabelecer a ordem nas províncias que estavam sob o nosso controle. Depois, fazer uma pausa antes de avançar sobre Kadesh e enfrentar diretamente os hititas. Quando começar a segunda parte da expedição, talvez eu o chame para junto de mim. Ser associado à vitória final será uma honra. Uma vez mais, o Egito sobreviverá. Seja prudente, Ramsés. Nosso país precisa de você. Ramsés atravessou de barco o canal que separava o bairro das oficinas e dos armazéns da parte mais antiga de Pi-Ramsés. O povoado de Avares, outrora a capital dos invasores Ixos asiáticos de sinistra memória. Ali erguia-se o templo de Set, o aterrador deus da tempestade e das perturbações celestes, detentor do mais formidável poder existente no universo e protetor do pai de Ramsés, Sete, o único rei do Egito a ousar escolher semelhante nome. Ramsés mandara aumentar e embelezar o santuário do temível deus Set,
que o próprio pai o obrigara a enfrentar quando estava preparando, em segredo, para a função suprema. No coração do jovem príncipe haviam se confrontado o medo e as forças capazes de o vencer. Como resultado do combate, surgiram fogo, da natureza do próprio Deus, que Sete transcrevera num preceito. Acreditar na bondade dos humanos é um erro que um faraó não pode cometer. No pátio que precedia o templo coberto, fora erguida uma estátua de granito rosa. Nota de rodapé. Essa estátua tem 2,20 metros de altura por 1,30 metro de largura. Voltando ao texto. No topo, o estranho animal que Sete encarnava, um cão de olhos vermelhos, 2 grandes orelhas espetadas e um longo focinho inclinado para baixo. Homem algum jamais vira ou veria semelhante criatura. No arco da estela, o próprio Sete estava representado sob a forma humana. Na cabeça, uma tiara cônica, um disco solar e 2 chifres. Na mão direita, a chave da vida. Na mão esquerda, o cetro do poder. O documento era datado do 4º dia do 4º mês do verão do ano 400. Nota de rodapé. Daí deriva a denominação Estela do ano 400, atribuída pelos egiptólogos a este extraordinário documento. Voltando ao texto. A tônica repousava na força do número 4, organizador dos cosmos. O texto hieróglifo gravado na estela começava com uma invocação. Saudações a você, Sete, filho da deusa do céu, a você cujo poder é grande na barca de milhões de anos, a você que se encontra à proa da barca da luz e abate os seus inimigos, a você cuja voz é tonitruante, permita ao faraó que siga o seu Ka. Ramsés entrou no templo coberto e recolheu-se diante da estátua de Sete. A energia do deus ser-lhe-ia indispensável para o combate que iria travar. Sete, capaz de transformar 4 anos de reinado em 400 anos inscritos na pedra, não seria o melhor dos aliados? O gabinete de Amene estava entulhado de papiros enrolados, guardados em estojos de couro, enfiados em potes ou empilhados em arcas de madeira. Por toda a parte havia etiquetas confirmando o conteúdo dos documentos e a data do registro. Reinava uma ordem rigorosa naqueles domínios onde ninguém estava autorizado a fazer limpeza. O próprio Amene se encarregava da tarefa com meticulosidade. Gostaria de ir com você, confessou a Ramsés. O seu lugar é aqui, meu amigo. Todos os dias você se reunirá com a rainha e com a minha mãe. Sejam quais forem as veleidades de Shenar, não lhe conceda nenhum poder de decisão. Não fique ausente por muito tempo. Tenho a intenção de atacar depressa e com força total. Terá de ir sem Serramana. Por quê? Amene relatou as circunstâncias da detenção do sardo. Ramsés pareceu entristecido. Redija claramente a ata de acusação. Eu o interrogarei quando voltar. Ele me dirá os motivos do seu procedimento. Pirata é sempre pirata. O seu processo e o seu castigo serão um exemplo. Um braço como o dele lhe seria útil, lamentou Amene. A sua espada ter-me-ia ferido pelas costas. As nossas tropas estão realmente preparadas para combater? Não tem outra opção. Você acredita que temos reais chances de vencer? Creio que dominaremos os rebeldes que espalham a desordem nos nossos protetorados. Mas depois, antes de se lançar sobre Kadesh, dê-me a ordem para eu ir ao seu encontro. Não, meu amigo, é aqui, em Pi-Ramsés, que você é mais útil. Se eu perecesse, Nefertari teria necessidade da sua ajuda. O esforço de guerra continuará, prometeu Amene.
Continuaremos a fabricar armas. Eu pedi a Setaou e a Asha que velassem pela sua segurança. Na ausência de Serramana, você pode cometer imprudências. Se eu não estivesse à frente do meu exército, não estaria ele de antemão derrotado? Os cabelos eram mais negros que o negrume da noite e mais doces do que o fruto da figueira. Os dentes eram mais brancos que o pó de gesso. Os seios, firmes como duas peras. Nefertari, a sua esposa. Nefertari, a rainha do Egito, cujo olhar luminoso era a alegria das duas terras. Depois de ter ido ao encontro de Set, conversei com a minha mãe. Que lhe disse ela? Falou-me de Set, das longas meditações a que ele se entregava antes de travar qualquer combate, e também da sua capacidade de preservar a energia durante os intermináveis dias de viagem. A alma do seu pai vive em você. Acredite, ele combaterá ao seu lado. Deixe o reino nas suas mãos, Nefertari. Minha mãe e Amene serão seus fiéis aliados. Serramana acaba de ser preso e Shenar, é lógico, tentará impor-se. Mantenha com firmeza o leme do Estado. Conte apenas com você mesmo, Ramsés. O rei apertou a esposa nos braços, como se nunca mais fosse revê-la. Da coroa azul pendiam duas largas tiras de linho plissado que iam até a cintura. Ramsés envergava uma indumentária de couro acolchoado, composta por armadura e saiote, e constituindo uma espécie de couraça coberta de pequenas placas de metal. Uma grande túnica transparente cobria o conjunto, de uma majestade incomparável. Quando Homero viu o monarca aparecer naquele traje guerreiro, parou de fumar o seu cachimbo e ergueu-se. Heitor, o gato preto rajado de branco, escondeu-se embaixo de uma cadeira. Chegou então a hora, majestade. Queria cumprimentá-lo antes de partir para o norte. Eis os versos que acabo de escrever. Atrelhe ao seu carro os seus 2 cavalos com cascos de bronze, de corrida rápida, de crina de ouro. Envergue uma túnica deslumbrante, empunhe o seu chicote e com um toque lance-os a galope para que voem entre a terra e o céu. Os meus 2 cavalos merecem bem essa homenagem. Há vários dias que os estou preparando para a prova que juntos vamos enfrentar. Que pena esta partida! Acabo de tomar conhecimento de uma interessante receita. Misturando o suco de tâmaras, que eu próprio descaroço, ao pão de cevada, obtenho, depois da fermentação, uma cerveja digestiva. Gostaria de vê-lo provar. É uma velha receita egípcia, Homero. Preparada por um poeta grego, deve ter um sabor inédito. Quando eu voltar, nós a beberemos juntos. Embora ao envelhecer eu vá me tornando rabugento, detesto beber só, sobretudo quando convido um amigo muito querido para partilhar esse prazer. A educação o obriga a regressar o mais rapidamente possível, majestade. E essa é a minha intenção. Além disso, gostaria muito de ler a sua Ilíada. Precisarei ainda de muitos anos para terminá-la. Por isso é que envelheço lentamente, para enganar o tempo. Já a vossa majestade comprime o tempo com a mão. Até breve, Homero. Ramsés subiu em seu carro, puxado pelos seus 2 melhores cavalos. Vitória em Tebas e a deusa Mute está satisfeita. Jovens, vigorosos, inteligentes, partiam velozmente para a aventura, ansiosos por devorar grandes distâncias. O rei confiara seu cão vigilante a Nefertari. Matador, o enorme leão núbio, mantinha-se à direita do carro. Com uma força e beleza prodigiosas,
A fera sentia também ânsia de provar os seus dotes de guerreiro. O faraó ergueu o braço direito. O carro de Ramsés arrancou, e o leão acertou a sua velocidade pela do monarca. Então, milhares de soldados, enquadrados por unidades de cavalaria, seguiram o faraó. Fim do capítulo 12. E vamos à batalha. Gente, me digam o que vocês acharam desse bloco de capítulos. Quero saber as opiniões de vocês. A magia negra de Ofir vai conseguir separar Nefertari e Ramsés? Ai, que angústia. Gente, e essa batalha que vai começar? Me digam. Escrevam aí nos comentários, por favor. Quais são as suas expectativas para essa grande batalha? Estamos só no 12º capítulo. Temos o livro inteiro ainda de batalha, de guerra. Ansiosos? Eu sim. Deixem o seu like, deixem o seu comentário. Compartilhem o vídeo. E voltem aqui na semana que vem pra gente continuar essa aventura. Uma ótima semana pra vocês. Até amanhã para quem vem para Brumas de Avalon. Até sexta-feira para quem vem para Jewel, um gato entre livros. Ou até quarta-feira para quem vem só para o Ramsés, que é o queridinho do canal. Eu fico bem feliz com isso, que também é o meu queridinho. Ótimo final de semana para todos vocês. Um beijo. Tchau!